Há mais ou menos que... Mentira, não foram 15 dias. Já tem mais de um mês que eu fui nesse evento. Eu não consegui gravar pra vocês na semana passada. Foi uma correria absurda. Não só gravar, mas também editar. Esses dias aí eu tive uma correria absurda, uma loucura muito grande. E eu tive uma grande novidade que talvez vocês vão saber em breve. Mas foi muito loucura, muita coisa acontecendo. Então eu só tô conseguindo editar isso aqui no dia 13 de agosto, às 4h12 da manhã. Então, bora pra cima. Foi uma loucura sem tamanho, mas hoje eu tô aqui. Hoje eu quero contar pra vocês como é que foi a minha experiência nesse evento do Misha Menezes, o Perpétua Experience, que foi incrível. Foi muito boa mesmo. Pra mim valeu cada centavo. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu nesse evento, quais foram as coisas boas que eu vi, as coisas que eu vi que precisa melhorar. Lembrando que na próxima semana, se tudo der certo, se eu não pirar no meio do caminho, se eu não ficar maluco de um dia para o outro, a gente vai ter um vídeo mostrando os aprendizados que eu tive com o evento do Find, que eu fui uma semana antes do evento do Misha, e o evento do Misha, né, que eu fui logo em seguida. Se você não me conhece, eu me chamo Renato Nascimento, eu sou copywriter há 4 anos e esse canal é para eu compartilhar com vocês a minha visão sobre o mercado, sobre copy, sobre estratégias, sobre storytelling, sobre narrativas e sobre algumas outras coisas da minha vida. Se você ainda não me segue no Instagram, está aqui embaixo o meu perfil. Lá eu compartilho os stories com o meu trabalho, com o meu dia a dia, que basicamente é trabalhar, estudar, assistir filme, jogar videogame, trabalhar, estudar, treinar capoeira, trabalhar, estudar, treinar capoeira e dormir quando sobra tempo. Vamos lá. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar o seu joinha aqui, deixar o seu like, deixar o teu comentário também, dizendo o que você achou do último vídeo. Se você não assistiu, pausa o vídeo agora, assiste o vídeo anterior e depois você volta aqui, beleza? Vamos lá. Cara, esse evento foi muito interessante, foi muito bacana, porque o Misha é um cara que eu não conhecia tanto. Assim, eu sabia que ele existia, eu sabia quem ele era do digital, assim, sabia que ele se posicionava como alguém especialista em perpétuos, mas eu ainda não o conhecia, né? Não tinha ali assistido uma aula muito longa dele, nada do tipo assim. Tinha visto um recorte ou outro, algum anúncio, mas as poucas coisas que eu ouvi dele sempre me chamaram muita atenção. Por exemplo, ele segue um princípio, e a gente tem como sempre aqui os carros de som, os caminhões, que são membros oficiais do nosso canal. São os personagens clássicos do nosso canal. Mas enfim, vamos lá. Por exemplo, uma coisa que o Misha fala bastante, que eu concordo demais, é que o anúncio ele deve vender o clique para a página, nunca o produto, exceto se você está falando sobre remarketing. Se você estiver falando sobre remarketing, aí faz sentido você ir lá, você falar sobre o produto, falar sobre os benefícios dele, os atributos, etc. Do caso contrário, cara, anúncio é para você vender o clique para a página. Lembre-se disso, tá? Isso aqui eu demorei para poder entender, demorei muito tempo. E eu queimei muita grana até entender isso. No anúncio, é importante que você venda o clique para a página, ou seja, você chama a atenção da pessoa e não só com atenção fulano de tal, atenção público-alvo X, atenção público-alvo Y, e nem só com clickbait, mas você chamar a atenção puxando uma conversa que gera valor, que é interessante para aquele público e você levanta a pessoa para clicar no teu anúncio e descobrir o que está na outra página, o que tem de mais na outra página, qual que é o próximo passo, beleza? Então, ele sempre definiu esse tipo de coisa assim, sobre perpétuo, esses princípios, e eu sempre concordei, achei muito interessante, pelo menos ali a partir de onde eu comecei a vê-lo. E eu não sabia o que esperar do evento, não sabia se o evento seria bom, se seria ruim, se seria mais ou menos, se seria incrível, se seria ótimo, e, cara, eu fui muito surpreendido, o evento foi muito bom mesmo, assim, achei muito legal. Logo quando a gente entrou, a organização foi excelente, o espaço foi muito bom, eu particularmente gostei. Cara, eu particularmente redundância, eu tenho que parar de falar isso, né? Porque eu particularmente, se é particularmente, sou eu. E se sou eu, é particularmente. Então, não faz sentido falar essa porra. Enfim, eu gostei bastante, fiquei bastante surpreso, porque foi tudo muito organizado, tudo muito bem estruturado. E diferente do evento da semana anterior, do evento do Find, que era uma coisa assim, muito assim, vai começar 8 da manhã, vai acabar 10 horas da noite. A gente criou uma expectativa de, cara, vai ser só pitch essa merda. Não vai ter conteúdo. Não, eles começaram às 8 e terminaram às 7h40, 8 horas mais ou menos no primeiro dia. E teve muito conteúdo bom, cara. Muito conteúdo bom mesmo, assim, valeu muito a pena ter ido. Então,
Logo quando a gente entrou no evento, a gente já viu que o espaço era um pouco menor em comparação ao evento do Finch. Ali eu acredito que caberiam umas 1.000 pessoas, 1.200 mais ou menos. Era um espaço menor, que é tipo como se fosse um anexo ao Hotel Holiday Inn. Mas foi muito bem organizado, muito bem orquestrado. A gente tinha vários stands dos patrocinadores ao lado direito, assim. É tipo um corredorzinho assim que a gente entrava, né? Aqui tinha café pra gente pegar. Tinha o pessoal da Curseduca, que são parceiraços, estamos juntos, Curseduca. A galera da própria da Taurus, que é a mentoria do Misha. Tinha a galera da Clint. Tinha uma galera também da Smart Player AI, também era bem, bem interessante, a do Fred. E, enfim, tinha lá os stands, né? E aí, logo que a gente entrou, a gente já foi abordado por uma galera, inclusive a galera da Curseduca, e pô, a galera foi sensacional, soube conversar com a gente, teve uma abordagem muito bacana, bem similar àquela abordagem que eu comentei no vídeo anterior, de como que o público, como que os staffs, né, que foram fazer o credenciamento nos receberam. Sempre com um sorriso no rosto, sempre muito tranquilo, sempre muito de boa. E foi muito interessante porque a gente estava lá, né? Eu, o André que trabalha junto comigo, e a gente já criou um rapport com a galera de lá, né? Com a galera da Curseduca. Logo de cara, assim, foi muito legal. Assim, as meninas são muito gente boa. O Levisão também, um cara sensacional. Então foi muito bacana já essa primeira recepção que a gente teve antes de começar o evento. E aí a gente entrou, a gente demorou um pouquinho pra entrar, ficamos ali batendo papo e tal. E o evento tinha começado, sei lá, tinha uns 5 minutos mais ou menos. Tava muito animado. Eu falei, porra, ele não foi no evento do Finch, mas ele entendeu a diferença que faz a palestra inicial do Renato, acho que é Renato Moreira, não lembro, é o da TikTok, para o Renato, para o Misha, né, para a palestra de abertura dele, que foi incrível, foi muito legal. Ele não é um cara, assim, que ele tem uma energia a lá o Wendel Carvalho, que é o cara que chega lá, imparáveis, pô, aquela coisa, né? Só que a energia boa dele já contaminou muito bem o evento. Valeu, Motoca. E o que aconteceu? As pessoas chegaram até o evento, e elas já estavam bem animadas com a abertura do evento. Então a abertura do evento já foi muito boa, em contrapartida ao que aconteceu no evento do Finch, que a abertura foi bem assim, aquela coisa bem chata, bem constrangedora, acho que é a palavra. A palavra é exatamente essa, constrangedora. E aí o que aconteceu? A gente teve ali uma primeira palestra com o próprio Misha, foi bem legal, foi bem bacana, ele já começou a falar um pouco sobre o evento, como é que ia ser, expectativas, tal, foi começando a aceitar as expectativas da galera, fazendo já alguns acordos. E aí nós tivemos uma primeira palestra, se eu não me engano foi do Cotinha, se eu não me engano, falando sobre os funis. Eu não vou me lembrar aqui a sequência completa, pô, tem mais de um mês que eu fui no evento, então não vou lembrar a sequência de todas as palestras. E novamente, eu não vou comentar todas as palestras, é porque eu não assisti todas, mas eu vou comentar as que foram mais marcantes pra mim. Então, a gente teve uma primeira palestra, salvo engano foi a do Cotinha, não lembro, mas foi bem legal, foi bem interessante, ele mostrando como é que funcionava e tal, os funis, como é que ele pluga isso, como é que desenrola, como é que funciona. Depois, nós tivemos uma palestra, não lembro de quem foi, de verdade eu não lembro de fato. Mas as palestras foram boas, tiveram conteúdos bons. Deve ter com certeza tem, né? Na gravação que eu tenho acesso. Só que o que me pegou, assim, que eu falei, cara, eu não acredito que ele fez isso. Eu parei, eu falei assim, filha da puta, ele fez isso, cara. Uma coisa que eu aprendi, que eu entendi, né, através dos eventos, é que você precisa saber dosar as suas palestras. Você não coloca a melhor palestra do evento inteiro no primeiro dia. E você não coloca a sua pior palestra no final do último dia. Você precisa saber equilibrar as palestras, saber como organizar as coisas. E o que aconteceu? O Misha, ele soube dosar muito bem, só que ele foi um pouco arrogante, assim, sabe? Sabe quando a pessoa, tipo, como diz um amigo meu, é mal educada de bom? Foi isso que ele fez. Por quê? No primeiro dia, antes do almoço, que é um time muito crucial, né? Antes do almoço e tal, de repente, depois os caras podem abrir pra pitch, então é legal o cara ter um clima, uma experiência muito boa, ele mostrar a que ele veio, ele já chegou assim com os 2 pés no peito, porque ele colocou o Leandro Aguiari na abertura do evento.
nesse primeiro bloco do evento, né? Antes do almoço. Então, a nossa última palestra antes de almoçar foi a do Leandro Aguiari. E eu fiquei tipo assim, na hora que a moça da produção começou a descrever, falou, ele é diretor e tudo mais e tal, já fez mais de 100 lançamentos. Aí eu falei, mano, eu sabia que o Aguiari ia palestrar lá, né? Eu falei, não, mano, mentira, para, essa conversa fiada. Não, não é o Aguiari, não. Aí quando ela falou assim, fundador da escola Stadart, aí eu, meu Deus, é ele. E ele veio, parecendo parecendo o Naruto, mas veio. Cara, e aqui vem uma aspas gigante pra esse vídeo, que pra mim, assim, foi o ponto mais alto desse evento todo. Eu tenho uma história muito profunda com o Leandro Aguiari. Quando eu conheci o Leandro Aguiari, eu morava em São Paulo, eu morava com a minha mãe, eu não tinha nada, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha profissão, eu não tinha habilidade nenhuma de fazer nada, só sabia dirigir carro. E atender povo em call center, que foi o que eu tinha feito até então. E trabalhar como segurança em shopping. Só isso que eu sabia fazer. E o Leandro surgiu na minha vida através de um serviço que eu fiz para um cara que se tornou muito amigo meu. Adriano, um salve gigantesco para você. Tamo junto, comandante. O Adriano, o comandante, como vocês vão me ouvir falar sobre ele aqui algumas vezes, ele precisava de um copywriter, e eu falei assim, cara, eu trabalho pra você de graça pra poder aprender. Meu começo foi assim, eu trabalhei de graça. E ele falou assim, tá bom, vamos fazer então. E aí a gente começou a fazer alguns lançamentos, começamos a trabalhar juntos, acabou que a gente começou a ficar amigo. E o que aconteceu? Num dado momento, eu percebi, e o Adriano percebeu, né? O comandante percebeu que eu precisava evoluir. Porque até então eu era um pasteleiro. Eu era um cara que, se você pedir assim, Renata, escreve uma copy sobre X. E eu sabia fazer a copy sobre X. Só que eu só sabia fazer porque você pediu pra escrever X. Se fosse pra escrever X mais Y, eu não saberia escrever. Ou, por que você está escrevendo sobre X? Eu não sabia responder. Então eu precisava evoluir, eu precisava mudar o nível que eu estava. E o Aguiari foi crucial nisso. Porque ele me ensinou a pensar antes de escrever, pensar no porquê escrever cada coisa, me ensinou a analisar o cenário e o ambiente de cada um, o contexto de cada cliente, cada lead, cada público, me ensinou a enxergar não, como as pessoas dizem, né, as dores do avatar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre por que eu não gosto dessa visão de dores, assim, que muitas vezes são muito míopes, e por que a gente precisa ter uma visão cada vez mais para problemas, e não para dores, mas para problemas que o avatar tem. E ele me ensinou a transformar todo esse balaio de gato, toda essa mistureba, em uma boa história. Em uma copy escrita como se fosse uma conversa. Que envolve histórias, mas não naquela pegada tipo de jornada do herói, histórias hollywoodianas, impossíveis de acontecer. Muito pelo contrário. Ele me ensinou a escrever isso de uma forma que eu consigo pegar essa história, eu consigo traduzir ela para o seu Zé, que é motorista de busão. Eu consigo pegar essa estrutura robusta, essa estrutura doida até, e eu utilizar para poder escrever uma copy para Cleide, que que é manicure. Sabe, não é aquela história assim, toda cheia de coisa, enfeitada, não sei o que lá, papapá, que no mundo real nunca vai acontecer. Que acontece assim, naquele filme de cinema extremamente bizonho, assim, extremamente, sabe, aquelas conveniências de roteiro, do tipo, o pessoal só conseguiu fazer isso porque tava no roteiro. Isso aqui, na realidade, isso aqui não existe. Então, eu aprendi muito sobre isso com ele. E, certamente, o Aguiari, ele é um dos meus principais mentores. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele. Sou tiete de carteirinha mesmo, não, isso eu não nego, eu gosto muito do cara, porque, realmente, quando eu conheci o cara, eu não tinha nada. E hoje, assim, eu saí de São Paulo, hoje eu moro em Minas Gerais, eu sou casado, eu sustento a minha família, eu ganho meu pão, eu trabalho aqui num doido, mas eu não tenho formação acadêmica formal, do tipo
ensino superior, tá? Não, só tenho ensino médio. Eu nunca fiz um curso, assim, técnico em publicidade, nada, cara. Eu aprendi muita coisa na prática, aprendi muita coisa com ele. Então, eu sou muito grato a ele, eu devo muito a ele, porque muito do que eu sou hoje veio graças ao conhecimento que ele me passou. Claro, existe a parte também que eu fui pra cima, eu fui aplicar, eu fui botar a cara a tapa, eu fui testar, eu acertei, eu errei, eu me frustrei, eu chorei pra cacete nesse caminho. Só que a base que ele me ensinou, aquilo que ele me deu de conhecimento, me transformou num profissional que eu sou hoje. Então eu sou muito grato ao Leandro, muito grato mesmo, assim, tenho uma gratidão gigantesca por ele e um respeito enorme. Então, e assim, até então, eu não conhecia ele pessoalmente. Olha que louco, cara, como é que são as coisas, né? E aqui vai ficar um parênteses gigante, assim, gigante, assim. Isso aqui eu compartilhando com vocês a minha história mesmo, porque essa história é muito louca. Quando eu conheci o Aguiari, foi através do comandante? Foi. O comandante, ele me ajudou a aprofundar o conhecimento. Porque o primeiro contato que eu tive com a Dani, ó, com o Aguiari, foi através de uma amiga minha, a Dani. Nós fizemos o Protagon São Paulo, do Wendel Carvalho, e ela comprou uma oferta lá do Wendel que tinha todos os cursos dele por um valor que eu não lembro mais qual que era, né? Mas era um valor muito mais acessível. E na época nem tinha ainda o Ciclo Liberdades, era só o Método Cronos, um outro lá de relacionamentos, e ainda ia abrir o Ciclo Liberdades, algo assim. Era o Ciclo da Maestria na época. E aí o que aconteceu? Na primeira turma, foi na primeira e na segunda turma do Cinco Liberdades, que na época ainda era a jornada, não era essa comunidade que virou hoje, não era algo tão robusto assim como é hoje. As pessoas que tinham o ciclo da maestria ganhavam de upgrade, né, de bônus, os 5 liberdades. E eu tava num momento assim, eu tava engateando no digital, então tudo que eu podia consumir, eu consumia. E eu tinha uma base muito forte com as coisas que eu aprendi com o Wendel. Pra mim, assim, até hoje, assim, não existe pessoa no Brasil até hoje que consegue fazer um conteúdo de pré-lançamento, um CPL tão incrível, tão bem feito quanto o Wendel Carvalho. Não tem. Depois a gente pode conversar sobre isso mais a fundo, assim, sabe? Fazer uma análise de CPL mais a fundo. Não com essas coisas que a galera vem fazendo agora, de ficar em... não, fazer assim, do meu jeito. Do jeito mais simples, do jeito mais pé no chão, sabe? Mas essa conversa aqui da gente. Não fazer uma aula pra falar sobre isso. Mas eu trazer as minhas referências, o jeito que eu penso, o jeito que eu gosto de explicar, que as pessoas geralmente gostam bastante também, elogiam muito a minha didática. Acredito que vai ser bom pra vocês também. Mas... o que aconteceu? Ela ganhou o upgrade pro 5 Liberdades. E a Dani, juntamente com a Vivi, aliás, um beijo meninas, tamo junto, viu? Elas foram as minhas... eu não lembro como é que era o nome. Eram os trios que a gente fazia duplas ou trios lá no Protagon. E elas foram o meu trio. A gente era o Rivotrio. E até hoje nós somos. E aí a gente acabou compartilhando muitos desafios, muitos aprendizados, muitos conhecimentos, muitas dores. Então a gente criou ali uma conexão, sabe, uma amizade muito profunda naqueles 3 dias. Foram incríveis. E elas sabiam que eu estava passando por esse desafio de começar uma carreira nova, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. Então a Dani falou assim: Renato, eu tô com essa aqui, os 5 Liberdades, do Wendel Carvalho. Eu não vou estudar isso agora que eu não tenho tempo. Você quer? E eu falei assim: Dani, quero. E aí tinha um monte de conteúdo, muita coisa boa, mas dentre eles tinha a primeira live, que foi a primeira aula, né, que até hoje tá lá, que eu tenho um carinho gigante por essa aula, que é a aula do Leandro Aguiari. A live do Leandro Aguiari, que ele fez uma live com o pessoal explicando o poder do storytelling. E aquele foi o primeiro contato que eu tive com ele. Eu lembro até hoje que eu assisti na cozinha da minha mãe. A minha mãe tinha uma mesa que ficava encostada na parede assim. A casa da minha mãe é pequena, então é bem apertada algumas coisas ali. E aí tinha um monte de coisa, tipo assim, pote de manteiga, aqueles potes que coloca açúcar, café, leite em pó, garrafa de café, um monte de coisa na mesa. Então o espaço era reduzido na mesa. E eu não tinha uma mesa para poder trabalhar.
eu não tinha um espaço como eu tenho hoje aqui. Então, a mesa da cozinha era o meu escritório. Eu sentava numa cadeira que era do Habib's. Aquelas cadeiras assim, sabe? Sem ser aquelas que dobram assim, mas aquela cadeira básica do Habib's era uma daquelas, que era a minha cadeira de escritório. Não tinha essa belezinha aqui. E aí, eu me lembro que eu comecei a assistir de madrugada. E, cara, eu assisti assim e fiquei... Sabe assim, tipo, nem piscava, ficava com o olho assim, ó. E começava a bater sono, fazia assim, ó. Só pra poder bocejar com o olho aberto, não perder um segundo da aula. Tamanho a conexão que eu tive com a forma com a qual ele falava, com a qual ele explicava. E desde então aquele conteúdo me impactou muito a nível de profissional e nível de vida. Por isso que eu sempre tive uma relação assim muito de mestre assim com o Leandro, sabe? Não só mestre em relação ao que eu faço, mas em mestre em alguns aspectos da vida, de como aprender a olhar para a minha própria história, que inclusive é uma grande dificuldade que eu tenho, de olhar para a minha própria história e dar um novo significado. Você me joga qualquer história e eu consigo criar um novo significado, mas olhar para a minha própria história e dar um novo significado em alguns eventos que eu passei na minha vida é algo que é muito difícil para mim. E até hoje eu preciso brigar com isso para poder, sabe, não olhar o copo meio vazio, não olhar somente a grande dificuldade. Então, para mim sempre foi uma relação muito profunda, sabe, de realmente de mentor, de mestre e de aprendiz, sabe, de mestre e discípulo, digamos assim. E até então eu não o conhecia. Eu sabia que ele morava em Orlando, na Flórida. Eu até comentei com a minha esposa na época, falei assim, olha, quando for possível, vamos para os Estados Unidos, né? Até hoje ainda não foi possível, mas quando for possível, vamos. Eu quero muito conhecer o Leandro, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu até brinquei e falei, não, a gente compra um bolo lá da Sodier Doces, que ele gosta bastante, né? Tem muita conexão com a história dele. E a gente leva lá um bolo pra ele de leite ninho. E não foi isso que aconteceu. Aconteceu que ele veio pro Brasil. E, cara, pra mim é sempre muito difícil falar sobre os meus mentores, porque os meus mentores, que vocês vão conhecer com o passar do tempo, são pessoas que participaram de mudanças profundas na minha vida. Então é sempre um desafio muito grande falar sobre eles. Especialmente o Lamoglia. Vocês vão conhecer uma pessoa assim incrível. Mas, voltando ao conteúdo aqui, que esse parênteses já ficou gigantesco, vê-lo palestrar, vê-lo ensinar foi uma coisa assim absurdamente foda. Foi incrível, foi muito incrível, muito incrível. E o mais legal foi a experiência de conhecê-lo. Eu vou contar isso depois num outro vídeo, mas eu tive a honra de conhecê-lo e conversar ali com ele rapidamente, contando um pouco da minha história, o quanto que o que ele me ensinou me transformou na pessoa que eu sou hoje, no profissional que eu sou hoje. E isso, assim, não tem preço. Não tem preço mesmo, assim, foi incrível, foi muito bom mesmo. Então, a gente teve essa palestra dele, foi muito boa, e aí o evento já me ganhou muito, não tem nem como negar, mas porque ele começou bem, começou com os dois pés, assim, com o pé direito, estava com o pé direito muito bem fincado, e ele encerrou o primeiro bloco com maestria, assim, ele mostrou, cara, é pra isso que eu vim. Então, sim, Misha, parabéns, cara, parabéns mesmo, o teu evento foi sensacional, cara, foi muito bom. Essa abertura, assim, já mostrou, tipo assim, é pra isso que eu tô vindo, cara. Eu não tô vindo pra poder brincar, eu não tô vindo pra poder fazer um trabalho de qualquer jeito, pra ser só mais um evento. Eu tô vindo pra poder fincar meu nome nesse mercado de perpétuos. E ele tem conseguido, do jeito dele, no ritmo dele, mas tem conseguido. Então, a gente foi pro almoço, o almoço foi muito bom, apesar de ser um pouco caro, né? Apesar de ser um pouco caro, mas o almoço era muito bom, muito bem servido, tinha várias opções, a gente podia fazer network, conversar com a galera, foi muito legal, muito bom. E aí, nós voltamos, tivemos mais uma série de palestras que eu não vou lembrar quais foram. Puxei minha colinha aqui. Tivemos a palestra tive mais algumas outras palestras, aí teve mais uma palestra do Misha. Teve uma que ele falou uma coisa que eu achei muito boa, que é muito importante, que eu até falo muito sobre isso quando eu atendo os clientes, que é sobre os produtos aleatórios, né? Ele chama de produtos aleatórios que concorrem entre si.
Eu já gosto de ser um pouco mais dramático, então eu chamo de seguinte, existem produtos que eles concorrem entre si de um jeito tão animalesco, mas tão animalesco que um começa a almoçar o outro. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. É aquela palavra que começa com can. E eu não posso falar aqui no YouTube, né? Mas é um can entre produtos, onde os produtos almoçam um ao outro, entenderam? Uma piadinha, né? Sem graça. Mas ele trouxe isso e é uma coisa muito importante, porque eu vejo isso acontecer demais, demais, demais. As pessoas constroem aquela maldita daquela esteira de produtos, elas não sabem o que estão fazendo, e elas criam uma série de produtos onde um produto ele parece a versão melhorada ou a versão piorada do outro. É sempre aquele efeito do patinho feio. Tem um produto bom e tem um patinho feio, tem outro patinho feio, tem um patinho horrível, tem um patinho horroroso e tem um patinho que cobra, sei lá, R$500 para poder assustar uma casa com 3 cômodos. Porque tão ruim que ele é, tão horrível que é aquele produto. Então, ele falou sobre isso e é uma coisa extremamente importante. E, mais um ponto comigo eu achei crucial. Depois do almoço, nós tivemos uma palestra da Bianca Ladeia, uma pessoa que eu já conhecia há um tempo, porque eu prestei serviço para uma pessoa que ela conhece. E, reencontrá-la foi muito legal, foi muito bacana, foi muito divertido. Ainda mais vendo esse posicionamento dela sobre a imagem, sobre o quanto isso importa, o quanto isso faz diferença. E de fato, assim, é uma coisa que eu aprendi muito isso com o Lobo de Wall Street. O mundo tem regras. O mundo segue um conjunto de regras. O mundo tem um jogo próprio. Existem as pessoas que são ingênuas, mas tão ingênuas que elas acham que elas vão conseguir mudar todas as regras do mundo para o seu próprio gosto, para aquilo que elas realmente querem. Um exemplo muito prático, que tem tudo a ver com o que a Bianca ensina, é o fato das pessoas julgarem outras pessoas pela roupa que elas vestem. Cara, isso é feio, isso é errado, isso é mesquinho, isso é, sei lá, é algo fútil, mas as pessoas fazem. E as pessoas vão continuar fazendo. Diante disso, nós temos 2 tipos de pessoas. Na minha visão, temos o adulto, que sabe que o jogo é assim, que funciona assim, que sempre vai ser desse jeito, então ele vai começar a se vestir de forma que ele consiga uma facilidade maior para aquilo que ele quer. Então, de repente, ele vai fazer uma reunião com alguém, vai fazer um network com alguém, não vai chegar lá de chinelo de bermuda, de chinelo sei lá, de crocs, considerando que ele está num ambiente formal. Porque ele acredita que as pessoas são fúteis e que as pessoas precisam parar de jogar as outras pessoas por conta da aparência delas. Porque isso é futilidade. As pessoas têm que criar para a nossa essência. Não. Ele sabe que não vai funcionar assim. Então, ele vai seguir esse conjunto de regras com o objetivo de chegar onde ele quer. Ele vai usar o jogo a favor dele para conseguir aquilo que ele quer. Já a outro tipo de pessoa é o imaturo. É a criança, que é o quê? Não, isso é errado, as pessoas deveriam parar de julgar as outras pessoas pela aparência. As pessoas não podem fazer isso, porque se as pessoas julgam as outras pela aparência, elas estão sendo fúteis. Tá bom, cara. Bem-vindo à vida. Entenda que a coisa funciona assim. Entenda que você não tem poder para poder mudar uma cultura sozinho. Estima-se que uma cultura, para ser mudada, precisa de famílias sendo multiplicadas, com cerca de 2 a 3 filhos por família, e aí você ensina essa cultura nova para essa família, e você precisa fazer isso por cerca de 50 anos. Como que eu sei disso? Porque é exatamente isso que um grupo, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão eu vou entrar em assunto de geopolítica, eu tô ferrado, mas um grupo está fazendo em um lugar do nosso globo. Depois vocês pesquisam sobre isso. Mas a Bianca falou sobre isso com uma maestria assim, muito boa, assim, muito interessante. Ela trouxe esse fato de que, realmente, as pessoas vão nos julgar. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado não para vestir o que eu gosto. Dane-se o que eu gosto. Cara, eu visto o que eu gosto quando estou numa festa de família. Eu visto o que eu gosto quando eu estou em casa. Eu visto o que eu gosto quando eu estou num ambiente totalmente descontraído que eu exerço o controle sobre aquele ambiente. É o meu churrasco de família, é o meu aniversário, ou então é o aniversário da minha prima, da minha esposa, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Agora, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, diante de um cliente, você veste aquilo que o ambiente pede.
Entende? Para mim isso foi sensacional. Aí beleza. Encerramos o primeiro dia, tivemos mais algumas palestras, não vou comentar todas aqui. Encerramos o primeiro dia, tivemos o segundo dia. No segundo dia, é o dia do pitch, né? Eu vou pular logo pro pitch, gente, porque se eu falar todas as palestras, são 3 dias de palestra. Porra, é coisa pra caralho. Mas, tivemos o pitch. O pitch, ele começou muito bem assim. Cara, foi simples, foi um pitch bem soft, sabe aquela coisa do soft pitch? O cara chega, faz a oferta dele, faz um takeaway, tipo, ó, cara, tá aqui. Quer pegar? Pega. Não quiser pegar? Beleza, o prejuízo é teu. Sai fora. Só que teve um pequeno probleminha nesse pitch, foi o seguinte. O pitch, ele começou trazendo uma abordagem emocional. O Misha começou a dizer que ele teve alguns desafios emocionais que impediam ele de crescer, de escalar a empresa dele. E aí ele foi, tentou técnica, tentou isso, tentou aquilo, tentou outro funil e não dava certo. E aí quando ele parou para poder se reunir com um grupo de pessoas, né, no Mastermind que ele participou, e aí ele resolveu as questões emocionais dele, ele conseguiu avançar, conseguiu escalar e chegar onde ele está hoje. Ótima abertura, assim, um apelo muito bom. Qual foi o erro, na minha visão? Quando ele fez a transição para o público, para poder falar sobre o público, para falar sobre o pitch, né, para poder falar, tipo assim, transicionar para a situação do público e direcionar o produto para resolver o problema do público, ele se concentrou muito nos entregáveis e na experiência do Mastermind. Ele não falou sobre aquele mesmo gancho que ele puxou inicialmente, que era um bloqueio emocional. Então, para mim, assim, nesse ponto, o pitch ele deu uma escorregada, assim, grande. Não por uma questão, como aconteceu no Fint, né, tipo, de falar demais, sabe? Mas, assim, foi um detalhezinho que fez toda a diferença. E aí, já fica o aprendizado para vocês. Se você começa um pitch com um gancho emocional, você pode abordar questões de experiência ao longo do pitch? Pode, sem nenhum problema. Só que o final é interessante que você feche ele com aquilo que você abriu. Reforçando a emoção, reforçando o emocional, entende? Isso é extremamente importante. E aí tivemos a palestra do Wendel Carvalho, que para mim foi bem legal, revê-lo, né? Como eu falei para vocês, eu fui aluno do Protagon em 2019, agora em 2024 poder revê-lo. Infelizmente acabei, não consegui conversar com ele ali, nem que rapidamente, não deu tempo, mas foi muito bom poder revê-lo. E foi muito legal, assim, ele sempre com a energia muito alta, conseguindo conduzir muito bem o público ali, o pessoal, sabe? Ele sabe puxar a galera para ele sabe conduzir, sabe manter a energia no alto, entregar um conteúdo muito bom, explicar as coisas do jeito dele, de uma forma simples, mas que é a cara dele, então assim, não tem o que falar, foi muito bom. E aí, cara, vamos lá. Agora é a hora que eu começo a arrumar treta nesse vídeo, porque vai ter um monte de fã dizendo, você tá falando isso porque você tem inveja, você tá falando isso porque você não tem o resultado que ele tem, por isso que você fala isso, porque é sempre assim, né? Você não pode fazer uma crítica, ou você não pode falar que você discorda. Se você discorda é porque você não ganha o tanto que a pessoa ganha. O negócio, esse aqui é meio politizado. Depois do Wendel veio a palestra do Elton Euler, não sei como se pronuncia isso. Cara, vocês lembram que eu falei da palestra no primeiro vídeo, no vídeo anterior, sobre aquela coisa cheia de frasezinha, tipo, quem não treina não reina, tal, umas piadoca ruim pra caralho assim? Aqui é a mesma coisa. São sempre esses trocadilhos assim, esses trocadalhos ruins. Tem muito... aqui vale mais um parêntese muito importante. O Elton, assim, eu fui assistir a palestra dele sabendo que seria assim, porque eu queria analisar a comunicação dele. Inclusive, eu gravei a palestra inteira dele. Eu gravei o áudio inteiro da palestra dele. E o que eu entendi sobre a palestra dele? Ele tá o tempo todo utilizando uma coisa que a gente chama de efeito de Barnum. O que é o efeito de Barnum? O efeito de Barnum, ele é muito bom para você utilizar em copy quando você não sabe para quem você está falando. Quando você vai fazer um teste inicial. Uma tacada assim, cara, não sabe o que fazer? Faz o efeito de Barnum que dá certo. Ou pelo menos você vai ter uma direção muito legal. O efeito de Barnum, ele é a mesma coisa que as revistas de horóscopo, por exemplo, fazem. Que é você pegar características gerais,
você joga para o público, você deixa que eles mordam essa isca e quando eles mordem, você puxa esse anzol. Você puxa essa linha. Por exemplo, olha, eu sei que é muito difícil para você crescer no digital, por quê? Porque as pessoas não te apoiam. Porque enquanto você está lá sofrendo, trabalhando, correndo atrás, sonhando com aquilo que você queria, você quer conquistar, muitas vezes se comparando com outras pessoas, as pessoas sequer conseguem entender o que você faz. E sabe qual que é o problema disso? É porque você começa a se sabotar. O que eu falei aqui? Eu falei sobre, primeiro, falta de apoio. Eu falei sobre sabotagem, eu falei sobre comparação e eu falei sobre um sonho que só você consegue ver. E é sobre a falta de compreensão de outras pessoas. São características extremamente genéricas. Extremamente genéricas. Todo mundo que quer alguma coisa na vida, dentro ou fora do digital, passa por esse desafio de sonhar com uma coisa que as pessoas não entendem. Às vezes pode ser, de repente, sei lá, eu quero fazer um vestibular de medicina, não sou um cara muito inteligente, as pessoas não entendem por que eu quero passar tanto em medicina. E falam, cara, por que você não faz enfermagem, por que você não faz outra coisa, você não faz veterinária? Eu falo, não, mas eu quero fazer medicina. Entende? Ou seja, é uma característica extremamente genérica. Qual que é a técnica? Ele joga isso, as pessoas se emocionam, as pessoas se deixam levar por isso, e ele vai lá e puxa esse anzol. E a pessoa fala, nossa, como ele me entende. Mas na verdade não é uma questão de ele te entender. Claro, ele entende o que ele, assim, para quem ele está falando, né? Ele entende da técnica. Mas não é questão de ele conhecer profundamente você. A questão é que ele joga uma característica muito genérica e você identifica isso. E você o percebe como autoridade por conta disso. A palestra inteira foi rendida a isso. Ele usa muita variação de tom. Muita variação. Tem hora que ele tá lá, ele tá falando, tem hora que ele tá dando porrada na galera, que ele tá esculachando, tem hora que ele tá lá falando assim, mais manso, mais tranquilo. Porque você merece entender o que eu tô te dizendo nesse vídeo. Entende? Cara, pra quem já é do mercado, pra quem já conhece, é bom pra você analisar. Pra quem não conhece, assim, sei lá. É um prato cheio pra você fazer besteira na vida. Assim, me cancelem o quanto quiser, não gostem de mim o quanto quiser, me deem dislike, mas assim, pra mim, cara, isso é pura besteira, assim, pura besteira. E eu sei que, tipo, se eu discordo dele, se isso chega até ele, então se ou chega até algum outro fã, a pessoa vai fazer toda uma ginástica mental, vai tentar falar que não, que eu falo isso, porque eu tenho um bloqueio emocional, que não sei o quê, porque não sei o quê. Aí começa a jogar relação. De novo, presta atenção, é sempre uma característica genérica. Não, isso deve ser assim, porque ele não tem uma relação boa com o pai dele. Porra, a gente tá no Brasil. É muito difícil uma família que tem uma relação muito boa com o pai. Eu vi ter uma relação boa, assim, de fato, com meu pai há poucos meses. Quando eu fiz um processo terapêutico muito profundo. Mas, assim, até então era uma relação muito complicada em alguns pontos. Quem hoje não tem um desafio com relação com pai e com mãe? Então, ele joga essa isca, ele joga esse anzol, as pessoas mordem, e assim, mordem dela pegar o anzol, morder, e ainda puxar assim, pra ficar preso assim, sabe, na boca. E ele só puxa de volta. Ele puxa a linha de volta. Ele é bom pra poder criar analogias, então ele cria toda uma analogia em cima da palestra dele. Só que a palestra dele não tem começo, não tem meio. Assim, ela tem começo, não tem meio e não tem fim. Você não sabe pra onde vai. E isso é muito importante. Porque se a pessoa não sabe pra onde vai, ela fica o tempo todo numa vulnerabilidade, digamos assim. Tipo, cara, mas e aí? E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai desenrolar? Você leva a pessoa para um outro estado. Lembra que eu falei no vídeo anterior que quer você deixar a pessoa pé da vida querendo que você... ou até você deixar a pessoa muito feliz, é importante que você gere uma emoção? Melhor do que você ser neutro? É isso que ele faz. Fechamos o segundo dia com uma palestra muito legal. Muito legal. Assim, um cara que eu conheci só de vista, não sabia quem ele era. O Rafa Brito, falando sobre produção de conteúdo. E, cara, foi muito divertido, muito bacana, porque, assim, ele é o cara do pega o que funciona,
transforma em algo simples e faz. E assim, isso pra mim tem um valor muito grande, porque o grande desafio do copywriter é isso, é conseguir simplificar algumas coisas. Muitas coisas, na verdade. Inclusive as coisas que são complexas, as coisas que são diferenciais muito claros seus, são coisas que de repente, sei lá, são as coisas que são um mecanismo único muito fera, um método muito foda. O trabalho do copywriter é conseguir simplificar isso, é conseguir tornar isso simples, tornar isso entendível, para que mesmo uma pessoa idiota consiga entender. Então ele trouxe muito isso na palestra, foi muito legal, muito divertido, e a trajetória dele também é muito bonita. Partimos então para o terceiro e último dia, e cara, um detalhe aqui muito importante. De novo, meus parabéns para o time do Misha. A galera sabia que muita gente ia pegar o busão, ia pegar o avião dali mesmo e ir embora. E aí, eles separaram com o pessoal do hotel um espaço pra gente guardar as malas da gente. E foi muito legal isso, cara. Assim, mostra o quanto que ele se importa com as pessoas e o quanto que ele cuida dos clientes dele nos mínimos detalhes. Então, Misha, de novo, meus parabéns, cara. Muito bom mesmo. Aí, terceiro dia, a gente teve ali uma palestra inicial do Misha, um pouco o Pedro também falando. E a gente veio pra uma palestra que pra mim foi muito legal, porque ela trouxe a materialização do que eu já falo há muito tempo, que foi a Carol Newman. Carol Newman é uma pessoa que eu conheci através do João, o J. Gui. João, tamo junto, meu querido. Uma honra trabalhar contigo. O João foi um cara com quem eu trabalhei numa empresa e eu aprendi muita coisa com ele. Um cara, assim, excepcional, um cara muito fera, um copywriter exímio, assim, muito bom mesmo, muito bom. E ele trabalhou com a Carol. E a Carol fala sobre o cop speaking, né? Que é como você falar de forma persuasiva, como você ter uma boa oratória, como você transmitir segurança, confiança no que você fala. E ela trouxe que mais importante do que um roteiro muito bom é você ter uma comunicação que seja muito boa, que consiga traduzir, consiga transmitir essa emoção desse roteiro. E aí, quem me conhece sabe que eu sempre falo, eu sempre indico, eu vou colocar aqui de novo, eu vou colocar aqui, desse lado aqui, ó, aqui. Cara, assista esse filme aqui é uma obra-prima, é uma aula de copy, é uma aula de lançamentos, melhor do que muito curso. Bingo, o Rei das Manhãs, mostra na prática aqui um roteiro muito bem escrito, muito validado por um copywriter foda assim, de outro mundo, não vale de nada, absolutamente nada, se a tua interpretação não passar uma sensação, presta atenção, é uma sensação de espetáculo. Não precisa você colocar 20 LEDs, não sei o que, você colocar as câmeras que vão mudando aqui e tal, que nem eu coloquei no vídeo passado, também que ele foi legal. Hoje não vou colocar porque realmente não dá tempo, eu tô muito corrido. Mas não é a quantidade de câmeras que você coloca, não é a qualidade desse microfone que determina se o teu conteúdo é bom ou não, se aquilo que você vai falar tem valor ou não. O que realmente determina é a energia que você transmite, é aquilo que você passa para o público, é se o público consegue ver em você esse espetáculo, essa sensação de espetáculo. E o filme faz isso com muita maestria, assim, o filme é muito bom, cara, muito bom mesmo. Então, assim, assistam, tem no Max, né, que é o antigo HBO Max, e eu acho que também tem no Prime Video, se eu não me engano. Acho que é no Prime Video ou é no antigo Star Plus. Eu não sei. Pesquisem. Mas também tem pra você... Enfim, tem na internet. Entendo o que eu quis dizer. Mas, cara, foi muito legal. Palestra muito boa. Ainda mais que a gente teve a parte prática. A gente teve que gravar stories, marcar ela foi analisar e tal. Foi muito bacana. Muito legal mesmo. Valeu muito a pena. Então, assim, Carol, parabéns. Você mandou muito bem na palestra. Foi excepcional. Depois a gente teve a aplicação para mentoria Taurus, tudo mais, aquela coisa. Aí que tá. Eles se perderam um pouquinho assim no horário, mas não ficou uma coisa bagunçada. Por quê? Um ponto que eles fizeram que eu acho que foi muito bom foi sempre que a gente saía para almoçar, a gente voltava para almoçar, a gente recebia um SMS. Ó, o Perpetual Experience começou. Ó, o almoço começou, a gente volta daqui a pouco. Estamos voltando agora. Se você tá almoçando, termina de comer e vem para cá. Então, assim, simples, muito simples, mas muito bem executado, muito bom. Depois do almoço, no terceiro dia, a gente teve uma palestra do Ricardo Máxima. Ricardo Máxima é um cara muito bom sobre design.
Não vou me alongar aqui, porque eu não manjo nada de design, assim, não tenho a menor noção disso. Mas uma coisa que ele falou que eu acho muito legal, que é o foco no resultado, não na arte. Que ele mostra, cara, eu quero uma página que faça a pessoa clicar. Não uma página que seja bonita. Se a página é bonita e não vende, dane-se a beleza da página. Eu quero que a página funcione, eu quero que ela venda. E é isso que ele mostra na prática. Claro, né? Você fazer uma página de qualquer jeito, tudo, né? Tudo cagado. Mas assim, pô, essa seção X, se eu fizer um desenho muito elaborado, uma arte muito elaborada, não funciona. E se eu testar um negócio assim mais basicão, mais arroz com feijão, funciona? Então vai ser o arroz com feijão. Porque o foco dele é fazer o design para vender. Não para falar assim, olha como é bonito. Olha como é bonito minha arte. Minha arte, mano. Eu fiz minha arte. Então, eu gosto muito dele. Acho muito, muito, muito boa essa visão dele. Depois tivemos outras palestras com outros patrocinadores. E um que eu vou destacar aqui é o João da Curso Educa, o João Carrilho. Uma frase dele me deu um insight assim, que eu não tinha pensado. Curso Educa é uma área de membros. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, deveriam conhecer, que realmente é muito boa. Mas uma coisa que ele falou que eu achei que foi sensacional foi o seguinte. Cara, se você vende um produto, uma mentoria de 30 mil reais, por que você entrega ela na mesma área de membros que você entrega um outro produto? De 1.000, de 500, de 200, de 300. Por que colocar o seu produto mais caro, o seu produto premium, então um dos produtos mais caros, como só uma janelinha a mais de conteúdo, só um folderzinho a mais de conteúdo numa mesma área de membros? Se o produto é diferente, se é um outro nível de acesso, a experiência tem que ser diferente também. E eu olhei assim, ó. Falei, caralho, não tinha pensado nisso. Então, assim, muito interessante, cara, muito legal. E a visão que ele trouxe sobre o avanço da IA e a necessidade de personalidade, de autenticidade, de relacionamento. Então, cara, muito bom, muito fera mesmo, gostei bastante. Não o conhecia, mas gostei muito da palestra dele. E aqui, eu vejo que o Misha errou. Não por ser o cara do meu grupo VIP, mas por quê? O evento ali, quando ele começou a fazer assim, ó, ele começou a dar uma despencada, ele dava um pico, despencava de novo, dava um pico, despencava de novo. E no final ele acabou mal. Ele acabou com a energia baixa. Porque o próprio cara do meu grupo VIP falou que era a primeira palestra dele. Então, não era um evento, não era uma palestra boa pro Misha colocar no final. Porque o cara, ele já foi assim meio que na mão, sabe? Porque ele falou, ele começa falando assim, olha, eu sei que todo mundo tá cansado, eu sei que o evento tá acabando, mas eu vou tentar não tomar muito tempo de vocês. Porra, cara, o cara já, assim... Em outras palavras, ele disse, olha, minha palestra vai ser uma merda, vai ser uma porcaria, vocês estão cansados e vocês serão obrigados a ouvir essa bosta. Mas me desculpa por estar acabando com o seu dia. Foi isso que o cara falou, em outras palavras. Então, cara, sim, nesse ponto ele mandou muito mal. Assim, na minha visão, mandou muito mal, porque o evento, ele começou bem, mandou bem demais, no final ele deu uma queda assim muito grande. E depois teve encerramento, tal, foto, mas enfim. Visão geral do evento. Cara, o evento foi bom, teve bastante coisa boa, muito melhor do que o evento Fint, tá? Muito melhor. Ainda precisa melhorar um pouco alguns conteúdos de algumas palestras que foram um pouco rasas, um pouco perdidas demais, mas o network foi muito bom, o contato foi muito legal, a experiência foi muito boa, teve bastante organização e bastante previsibilidade, coisa que a gente não teve no outro evento do Fint. Eu iria em 2025? Iria. Perpétua Experience 2025, se eu puder, eu vou. Nem que eu não comprei o ingresso ainda. Ele ofereceu lá pra gente comprar o ingresso, mas eu não comprei. Eu não sei como é que vai estar minha vida daqui pra frente. Mas, numa oportunidade de ir, eu vou sim. Porque foi um evento muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim. Pra mim foi um evento muito legal. Talvez uma sugestão seria o seguinte. Separar um evento de Perpétua Experience Start pra quem tá começando, pra quem ainda não tem um produto rodando. E Perpétua Experience Advanced, sei lá, Perpétua Experience
sabe-se lá o quê, para quem já está rodando, mas ainda não está no nível de mentoria. Por quê? Cara, eu já vi isso acontecer várias vezes. Toda vez que você faz um evento que você pega, um evento, uma mentoria também, porque acaba que acontece isso na Taurus. Um evento, uma mentoria de quem tá começando e você joga ela junto com quem já tá no jogo há bastante tempo, a pessoa não amadurece. Ah, mas o fulano de tal fez uma sociedade com o Beltrano e deu certo. Ah, não, mas o Beltrano encontrou um fulano de tal e começou a fazer serviço que ele deu certo. Ok, cara. Só que assim, primeiro, isso é exceção. A exceção não pode ser a regra. Segundo, é o que eu sempre digo, pessoas que fazem isso estão o tempo inteiro plantando 1 milhão na fazenda dos outros. Se amanhã, esse cara com quem eu fechei o serviço, esse cara com quem eu fechei uma sociedade, seja lá o que for, ele falar, Renato, não quero mais trabalhar com isso aqui. Agora meu propósito de vida é vender brócolis na praia, é vender brócolis orgânico. Já era. Eu vou ter que começar tudo de novo. Ah, mas você vai ter experiência, você vai ter contatos. Cara, calma. Aí é um assunto para outro vídeo. Pra gente falar que no Brasil a figura do expert vende muito mais do que o trabalho dos bastidores. E aí a gente vai entrar num outro assunto de um outro vídeo. Mas para e pensa comigo. Você tem um trabalho com expert em brócolis. Vamos colocar isso aí. Se o cara parar de trabalhar, ele falar que agora ele quer trabalhar só com carne, só com outra coisa, ele quer virar corretor de imóveis, não sei. O que você consegue fazer com a lista de e-mails que ele tem? O que você, que é dos bastidores, consegue fazer com a audiência que ele tem? O que você, que é dos bastidores, consegue fazer com o produto que ele tem? Nada. Você pode copiar e vender. Mas assim, é isso. Entende? Por isso que eu sou contra você plantar o seu 1 milhão na fazenda dos outros. É mais importante você construir a tua base, você construir o teu alicerce, para que você faça sim serviço com outras pessoas, para que você possa sim ter uma sociedade com alguém de repente, mas você tem uma base que, se isso acabar, o seu mundo não acabou. Beleza? Gente, o que vocês acharam? O que vocês que estiveram lá no evento, qual foi a percepção de vocês? Você que é fã do Otto Euler, aproveita o comentário para me xingar, me chama, faça o seu melhor xingamento, use a tua copa para poder me xingar com tudo que você puder, mas comente, tá? Como dizer a velha frase, não me importa se você me detestar. Não me importa mesmo. A única coisa que eu quero me garantir é que você fale o meu nome da forma correta. É que você fale que é o Renato Nascimento Copywriter. Só isso. Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto. Semana que vem, se eu não morrer no meio do caminho, se tudo der certo, tem mais um vídeo falando sobre os aprendizados de cada um desses eventos. E aí, cara, eu não sei quanto tempo de vídeo vai ser, porque esse encontro com a Ghiari, para mim, foi um aprendizado, assim, absurdo. Eu quase não dormi nos dias de evento. E é uma coisa que eu carrego até hoje, assim, tem um significado muito grande. Tamo junto, valeu.